Divina Misericórdia é a porta de salvação para toda a humanidade. Programa Encontro com a Misericórdia. O programa Encontro com a Misericórdia, pelas ondas abençoadas. Mais uma vez, sou eu, Padre Marcelo, padre pertencente à Sociedade do Apostolado Católico dos Padres Pallotinos, que tem também, pela providência do Senhor, esta missão de divulgar a Divina Misericórdia, cuja essência, ou seja, aquilo que é o mais essencial, o principal da devoção à Divina Misericórdia, sob as formas que Jesus quis atualizar para o nosso tempo, através de Santa Faustina, são as duas coisas, que é a confiança na Divina Misericórdia, ou seja, esse espírito de confiança, e as obras de misericórdia. Nós vimos isso há pouco tempo na liturgia da igreja, através da figura de Abraão, esse homem de Deus, esse homem cheio de fé, chamado pelo Senhor com 75 anos de idade, que o Senhor lhe diz: sai da tua terra e vai aonde eu te mostrarei. A idade onde as pessoas já estão lá estabilizadas, mas Deus desestabilizou tudo e disse que ele tinha lá uma missão, e uma missão tão grande. Sai da tua terra e vai aonde eu te mostrarei. Ele saiu lá da Caldeia, da região dele, lá de Ur, na Caldeia, e foi lá para onde é hoje a Terra Santa. E Deus promete: eu vos darei a tua descendência esta terra, te darei uma grande descendência. E Abraão acreditou em Deus. Com 75 anos de idade, ele que não tinha filhos, acreditou, mas veja, essa fé firme dele, que era uma semente de ótima qualidade, veio à tona, ou seja, veio a acontecer aquela promessa de Deus 25 anos depois, imagine. E justamente num contexto em que Abraão praticou obras de misericórdia. Estavam lá 3 pessoas que iam andando no deserto, Abraão avistou-os, se compadeceu e logo ali mandou Sara preparar uma refeição, acolheu-os e ali ficou de pé enquanto eles comiam, como se diz na obra de misericórdia: dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede. E é uma daquelas personagens que ele não sabia, mas eram enviados de Deus, disse que no próximo ano, Abraão, vai se cumprir a promessa de Deus: tu terás um filho. Sara estava ali do outro lado da tenda, escondida ali atrás da tenda, riu-se. Eu, tão velhinha, vou ter um filho, né? Riu-se. Então aquela pessoa chamou Sara, falou: tu riste. E Sara ficou até com medo, né? Não ri não. Né? Sim, tu riste sim. Né? Acaso alguma coisa impossível a Deus? E aquilo realmente aconteceu. Abraão teve aquele filho. E outra coisa que é nesse tempo também, logo em seguida, que Abraão fez, que também é uma obra de misericórdia espiritual, que foi interceder pelas cidades de Sodoma e Gomorra, cidades que ficavam ali na região onde é hoje o Mar Morto, e que praticavam pecados impuros contra a natureza, de forma assim generalizada. E ali Abraão começou a interceder por aquelas cidades que iam ser destruídas. Falando: Senhor, se tiver lá 50 justos, vai ser destruída a cidade? Não, se tiver 50 justos, não. Se tiver 45, aí Abraão vai como que barganhando com Deus, até baixando, até que pôde, né? E assim mostrando que ele tinha um coração, que no fundo o coração de Deus não quer que ninguém se perca, não quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Então Abraão tinha esse coração misericordioso como o coração de Deus. E assim, no contexto dessas duas obras de misericórdia, uma material e outra espiritual, é cumprida a promessa. Abraão recebe o fruto da sua promessa. E é isso que nós queremos. Queremos, na confiança em Cristo, mas também nas obras de misericórdia corporais e espirituais, fazer a nossa fé fecundar. Ela vai ser fecundada como uma semente que, quando fica sozinha, permanece sozinha e não nasce. Mas quando se encontra com terra, água, sol, ela prontamente brota. Assim é a nossa fé. E queremos realizar essas obras de misericórdia. E uma delas, que é muito importante, que às vezes é um pouco esquecida, é que nós queremos meditar no dia de hoje,
que é rezar pelos vivos e falecidos. É uma obra de misericórdia espiritual. Jesus fala no diário de Santa Faustina, lá no número 1226. É um dia da novena da misericórdia. E nesse dia, Jesus fala assim a Santa Faustina e fala agora a nós. Hoje, trazei-me as almas que se encontram na prisão do purgatório e mergulha-os no abismo da minha misericórdia. Que as torrentes do meu sangue refresquem o seu ardor. Todas estas almas me são muito queridas. Pagam as dívidas à minha justiça. Está ao teu alcance levar-lhes alívio. Tira do tesouro da minha igreja todas as indulgências e oferece-as por elas. Ó, se soubesses o seu tormento, continuamente oferecerias por elas a esmola espiritual e pagarias as suas dívidas à minha justiça. Então Jesus nos exortando a isso. Mas para nós fazermos isso, temos que ter uma certa clareza, que tem muitos cristãos que não têm certa clareza dos novíssimos. O que são os novíssimos? São as últimas coisas da vida do homem, que é a morte, é o juízo, céu ou inferno e purgatório. São os novíssimos, são as últimas coisas. E é necessário que nós tenhamos clareza nestas coisas, para podermos também ajudar aqueles nossos que já partiram. E que clareza é essa que o Senhor quer de nós? Primeiro, que vamos começar por baixo, é mais fácil, depois nós vamos subindo. Primeiro, aqueles que morrem em pecado mortal e sem arrependimento. Realmente aí nada a fazer. A pessoa, por sua livre vontade, ela se afasta de Deus e se condena por toda a eternidade. Mas aí não cabe a nós julgar, só Deus vai julgar. E mais do que isso, nós não sabemos se... Veja, porque Deus sabe tudo, presente, passado e futuro. Então Deus pode agir agora por algo que Ele sabe que nós já faremos depois. Então quem sabe se pela nossa oração, até uma pessoa que tenha vivido muito mal, mas que pela oração posterior, naquele momento que antecedeu sua morte, Jesus misericordioso conceda a esta pessoa o dom da contrição, o dom do arrependimento, da reconciliação, por causa da oração que às vezes as pessoas iam fazer depois, quem sabe. Então não cabe a nós julgar, cabe a nós agir. Julgar não, julgar é com Deus. Ou então as pessoas que tiveram a graça de se purificar através dos sacramentos da igreja, através das indulgências que nós vamos falar hoje neste programa, ou ir através até mesmo da dor, do sofrimento, e completamente purificadas, sim, ali eles vão entrar diretamente no céu. E claro, talvez a grande maioria, são aquelas pessoas que vão morrerem sem o pecado mortal, e ali elas vão precisar da nossa intercessão. São as almas que estão no purgatório. É necessário não desdenhar esta realidade que nós falamos primeiro, porque veja, no número 741 do diário de Santa Faustina, que Deus concedeu a Santa Faustina a mesma graça que os pastorinhos de Fátima de ver, entre outras coisas, o céu, o inferno, o purgatório. E quando ela viu lá, teve a visão do inferno, ela disse que as pessoas que estão ali, a maioria delas são as pessoas que não acreditavam que o inferno existia e por isso não se prepararam em nada. Ou seja, geralmente por não crer. E é isso que é a jogada que o maligno quer fazer, crer que tudo passa, só que essa vida e tudo. E ali as pessoas vão como que desavisadas, desprevenidas no caminho da vida, sem nenhuma preparação. Mas o Senhor hoje, nesse programa, está nos abrir os olhos. Está nos abrir os olhos para essa realidade e mais, quer nos abrir os olhos para a grande misericórdia dEle, que Ele quer derramar em cada um de nós em vida e através do instrumento que é a igreja. Nós vamos ver hoje instrumentos maravilhosos nesse programa que a igreja nos concede, que muitos cristãos não conhecem e que nós vamos ver após esta canção, essas canções que agora vamos escutar e cantar juntos.
bondade não esquece. Quem recebe teu corpo conhece a loucura de amor que vem do céu. Como trocar teu abraço por outro abrigo? A tua luz me leva aonde devo chegar. Quero te amar e ser tua morada e viver contigo num eterno cantar. Quero te amar e ser tua morada e viver contigo num eterno cantar. Quem conhece tua bondade não esquece. Quem recebe teu corpo conhece a loucura de amor que vem do céu. Como trocar teu abraço por outro abrigo? A tua luz me leva aonde devo chegar. Quero te amar e ser tua morada e viver contigo num eterno cantar. Quero te amar e ser tua morada e viver contigo num eterno cantar. Quero te amar e ser tua morada e viver contigo num eterno cantar. Quero te amar e ser tua morada e viver contigo num eterno cantar. Quero te amar e ser tua morada. Estamos apresentando Encontro com a Misericórdia. Estamos de volta com o programa Encontro com a Misericórdia. Estamos a mergulhar na riqueza daquilo que é ser verdadeiramente católico, membro desta igreja maravilhosa, da qual nós podemos partilhar, e partilhamos mesmo, dos bens espirituais e dos bens materiais. Dos bens materiais vemos aí tanta assistência social, graças a Deus, feita por cristãos isoladamente, feita por instituições, feita por grupos ou congregações, mas de modo especial dessas obras de misericórdia também as espirituais, onde nós partilhamos as riquezas de Cristo, as riquezas do Espírito de Deus, os bens, ou podemos dizer assim, o tesouro da igreja, são os méritos infinitos de nosso Senhor Jesus Cristo. E muitas coisas sobre isso é desconhecida. Isso é ruim. Nós desconhecemos muitas riquezas desta nossa igreja. E uma delas, eu digo, são as indulgências. Até
porque no passado foi mal compreendido, agora pouco se fala disso, mas é uma pena, porque é uma riqueza incomensurável da nossa igreja. Ou seja, aquilo que Jesus disse para Pedro: eu te darei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Ou seja, em posse destas chaves, a igreja pode, sendo um canal e instrumento da divina misericórdia, fazer o quê? Ela concede, porque os méritos de Cristo são infinitos, os méritos dos santos, dos mártires, que conseguiram graças não só para si, mas para muitos outros. Então a igreja lança a mão desse tesouro da igreja. São os méritos infinitos da paixão de Cristo, da sua ressurreição. E os méritos dos santos, que são tantos, dos mártires, e aplica para as nossas obras, dando a elas um valor que elas não teriam por si mesmas. Então, por exemplo, no ano de 1967, o Papa Paulo VI, ele publicou e renovou o Manual das Indulgências, e com algumas novidades para nós. Essas novidades aqui, se não se diz mais, como te dizia antigamente, há tantos dias de indulgência quando a pessoa faz um ato de piedade. Não existe mais isso. O que existe é uma indulgência total, plenária, ou uma indulgência parcial. O que é isso? Claro, quando nós pecamos, nós temos a culpa e também a culpa e a pena, porque o pecado gera uma deformidade, diminui a nossa caridade, diminui a virtude da pessoa. Então, também a igreja nos concede graças para nós crescermos de novo na graça, instrumentos para nós voltarmos a crescer na virtude. Ou seja, quando fazemos uma ação que é indulgenciada, existe um aumento da graça santificante na nossa alma. Esse efeito já acontece quando alguém faz alguma coisa boa, mas se é indulgenciado, ainda mais. Serve também para obter a remissão devida aos pecados anteriormente cometidos pelo cristão e o alívio também das almas do purgatório. Essas três coisas acontecem quando nós fazemos uma ação assim. E veja lá, com esse Manual das Indulgências, o Papa quis incentivar a nós cristãos a crescermos em coisas que são normais da vida cristã. Por exemplo, existe uma indulgência parcial para todo cristão que, no cumprimento dos seus deveres, ou seja, cotidianos, no seu trabalho, nos seus deveres cotidianos, ou então na suportação de tribulações da vida presente, ou seja, nas tentações, nas tribulações da vida, nos sofrimentos da vida, levantar com humilde confiança a Deus, mesmo só mentalmente, não precisa ser também a oração labial, alguma oração. Por exemplo, aquelas frases do Evangelho, são frases curtinhas, que podemos no momento de tribulação invocar. Por exemplo, Senhor, salva-nos, estamos perecendo, Mateus 8:25. Ou então, permanece conosco, Senhor, como os discípulos de Emaús disseram, permanece conosco, Senhor. Ou então, como aqueles dois cegos diziam, Filho de Davi, tem compaixão de nós. Ou então, meu Deus e meu tudo, uma invocação de amor a Cristo. Ou seja, nas dificuldades, nos trabalhos da vida, fazer uma invocação ao Senhor, de coração, até mentalmente. Isso é indulgenciado, indulgência parcial. Isso nos ajuda a quê? A viver em espírito de oração, a não perder o espírito de oração. Como disse São Paulo aos Colossenses, tudo o que fizerdes, seja por palavra, seja por obra, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por intermédio dele graças a Deus. Entregai-vos, como diz São Paulo aos Efésios, entregai-vos continuamente pelo Espírito a toda espécie de oração e súplica. Dedicai-vos a estas práticas com perseverança incansável. Efésios 6:18. Ou então, como Jesus diz, Mateus 26:41, vigiai e orai para não entrar em tentação. Ou seja, a igreja nos colocando essas orações que vão permeando a nossa atividade, nosso trabalho, quando nós levamos a Deus em meio às nossas ocupações, aos meus sofrimentos da vida, algum tipo de oração mental, nós estamos
a também ganhar a indulgência, permeando a nossa vida de louvor, de oração. Uma outra fonte de indulgência no cotidiano é quando um cristão, movido por espírito de fé e misericórdia, coloca a sua pessoa ou os seus bens ao serviço dos irmãos que padecem necessidades. Então, quando eu tenho um irmão que padece necessidade espiritual ou material, e nós colocamos à disposição dele o nosso tempo ou os nossos bens, isso é uma obra indulgenciada. Ou seja, nós crescemos em graça, até a mais do que seria essa ação. A igreja ainda coloca ali os méritos dos santos de Cristo e acrescenta a mais, né? Como que nos estimulando ao bem. Ou seja, nós crescemos em graça e podemos oferecer até isto pelas almas do purgatório. Veja que não é só a Santa Missa que nós podemos oferecer pelos nossos irmãos defuntos. Também ela, porque é a oração por excelência, e principalmente ela, mas também outras coisas. E a terceira obra, sim, indulgenciada de forma geral, depois nós podemos falar de obras mais específicas, e vamos falar, é concedida a indulgência parcial ao cristão que, movido por espírito de penitência, se abstenha espontaneamente de algo que lhe é lícito e agradável. Espontaneamente. Por exemplo, numa sexta-feira, e toda sexta-feira do ano nós devemos assim oferecer alguma coisa ao Senhor, seja o que for. Por exemplo, lá eu gosto de uma pessoa que fuma, por exemplo. Olha que beleza de penitência. É não fumar na sexta-feira. Seria uma penitência maravilhosa a Deus. Seria uma penitência maravilhosa. Aliás, se bem que aqui diz que seria uma coisa lícita e agradável. Já o fumar já não é tão lícito, né? Já que prejudica a saúde, então talvez nem entraria aí. Mas seria algo lícito e agradável. Por exemplo, alguém que gosta de um doce e se abstém disso. Não, Senhor, eu não vou comer esse doce, mas te ofereço como obra de penitência. Isso é indulgenciado. Ou seja, isso não tem só esse mérito. A igreja coloca mais ainda, né, sobre isso. Então essas três coisas: a vida cotidiana, nas nossas obrigações e sofrimentos, quando levamos a Deus uma oração em meio a essas atividades, quando nós praticamos a misericórdia a alguém necessitado, ou quando nós fazemos alguma obra de mortificação, renunciando a alguma coisa lícita. Por exemplo, uma pessoa que tem muitos bens e daquilo que ela não usa, dar aos pobres. Isso é obra indulgenciada, porque ela está se abstendo de alguma coisa agradável e lícita. São obras de penitência agradáveis ao Senhor, obras indulgenciadas. E fora isso, isso tem indulgência parcial. Mas não só. Existem outras que geram indulgência plenária. Nós vamos deixar para mais tarde essas obras que geram indulgência plenária. Então vamos louvar o Senhor pela sua misericórdia, que permeia, como nós vimos, não somente a nossa áreas da nossa vida, mas quer permear toda ela. Feche os olhos, incline a cabeça, abra o coração, ouça minha voz. Quero falar de amor, me dê atenção. Eu não quero te ver sofrendo, estou te estendendo a mão. Transformarei tua vida, habitarei em você, curarei tuas feridas. Não podes mais me esquecer, o teu passado não importa mais, tudo novo farei. Me dê então uma chance e te renovarei.
presença, abra o coração, ouça minha voz. Quero falar de amor, me dê atenção. Eu não quero te ver sofrendo, estou te estendendo a mão. Transformarei tua vida, habitarei em você, curarei tuas feridas, não podes mais me esquecer. O teu passado não importa mais, tudo novo farei. Me dê então uma chance e te renovarei. Sou o Senhor, ouço o meu falar. Eu te falo de mudanças, basta você me amar. Sou o Senhor, por que duvidar? Meu amor é eterno, não podes me renegar. Sou o Senhor. Estamos apresentando Encontro com a Misericórdia. Estamos de volta. Este é o programa Encontro com a Misericórdia. Sou eu, Padre Marcelo, mais uma vez, com esse manancial que o Senhor mesmo quis que acontecesse, que existisse na sua igreja. Esse manancial de graça e misericórdia que Ele quer nos conceder. E hoje estamos a refletir, sendo católicos, na alegria de ser católico, sobre essas chaves que nosso Senhor concedeu a Pedro, e concedendo a ele, concedeu a toda a igreja, essas chaves do céu, e que a igreja dispõe para nós, seus filhos, querendo nos santificar ao longo da nossa vida. Como um padre amigo meu, que estava um pouco triste uma vez, estávamos no pátio lá do seminário, eu estava vendo o padre Clécio, um amigo meu, estava meio assim tristinho e tal. Naquele dia ele era uma pessoa muito dinâmica, muito alegre, muito assim para frente. E eu falei com ele: "Ô, Padre Clécio, o que aconteceu contigo?" E ele me deu uma resposta que eu gostei. Ele falou assim: "Nada que uma indulgência plenária não dê jeito." Ou seja, que ele, tomando consciência, claro, ele conhecia essa doutrina da igreja a respeito da indulgência, que quem se confessa, quem comunga, claro, para receber a indulgência plenária é necessário se confessar, ou seja, que tenha se confessado um pouco 15 dias antes ou 15 dias depois, um pouco ali nesse tempo. É necessário que nós recebamos a Eucaristia, comungar e rezar pelo Papa e fazer aquela obra indulgenciada. Assim é possível receber a indulgência plenária, e que pode ser oferecida ou pela própria pessoa, por si mesmo, ou por uma pessoa falecida que ela queira oferecer. Não pode ser oferecida por uma pessoa que está viva, não. Deve ser ou por si mesmo, sim, ou por alguém que já tenha falecido. E essa indulgência nos tira daquele conformismo que às vezes a gente vê, nós padres às vezes vemos, Tem a família lá que vai oferecer uma Santa Missa para uma pessoa falecida, mas está todo mundo lá atrás, no último lugar da igreja, no lugar onde na bênção final a gente tem que falar assim: "Ide em paz e o Senhor vos alcance", porque metade das pessoas já saíram. Então, ide em paz e o Senhor vos alcance. Então ficam lá atrás, assim, naquele lugarzinho, não comungam, simplesmente mandaram celebrar a Eucaristia, mas não é isso que Deus quer. Deus quer que nós sejamos o quê? Comunhão dos santos. Queremos que com a nossa proximidade, com a nossa conversão, com a nossa proximidade de Cristo, nós vamos ajudar o outro, como uma caixa d'água que tem um cano que liga as duas. Se você joga água numa caixa, enche a outra. É assim que Deus quer que nós ajudemos uns aos outros. Só que muitas pessoas pensam só no que é externo. Lá, mandei celebrar uma missa, lá, paguei, e ok, estou com consciência tranquila. Mas não é por aí. Por aí também pode ser. Mas Deus quer mais. Quer de nós a comunhão dos santos.
seja, que nós nos ajudemos porque nós nos aproximamos também do Senhor. E é isso que gera a indulgência. Muitas pessoas desconhecem isso, que podem, por exemplo, para a indulgência plenária, a leitura da palavra de Deus. Se uma pessoa confessa, comunga, reza Pai Nosso, Ave Maria e Glória pelo Papa, e, por exemplo, lê a palavra de Deus, a Bíblia, ela recebe uma indulgência parcial. Se é por mais de meia hora, a indulgência é plenária. Que coisa! Veja, eu posso tirar uma alma do purgatório. Que bênção! Ou então, a visita ao Santíssimo Sacramento, por mais de meia hora, a adoração, indulgência plenária. Por exemplo, quando eu assisto a primeira comunhão, aí os pais, pais e familiares de quem está fazendo a primeira comunhão, se esse povo todo, realmente a primeira comunhão tem que ser uma festa nas nossas paróquias. É digno de banda musical, porque veja, os pais quem faz a primeira comunhão e os pais, os parentes que estão lá naquela Santa Missa, se confessam, comungam, rezam pelo Papa, recebem todos indulgência plenária. Veja que bênção. É digno ou não é de colocar uma banda na rua? Só que muitas pessoas não sabem disso. Eu pretendo ainda fazer um outro programa desse encontro com a misericórdia para aprofundar ainda mais estes outros modos e circunstâncias onde nós podemos receber a indulgência plenária. São várias. O Manual das Indulgências coloca ali mais ou menos 70 ocasiões principais onde nós podemos assim receber essa bênção do Senhor. E aí compreendemos o que os santos fizeram. Por exemplo, São Vicente Pallotti, meu fundador, ele fazia todo o possível para que ninguém morresse em pecado mortal. Ele era capaz de deixar o prato de comida e ir atender uma pessoa que ele soubesse que estava a falecer, ou fazer coisas até extraordinárias às vezes, coisas até às vezes engraçadas, que a gente até se ri quando vê. Também interessante, quando São Vicente Pallotti, que era capelão de um hospital, no caminho, a providência assim fez com que ele comprou lá numa confeitaria um pacote de rebuçados, com dinheiro de conta-se de papéis velhos que ele tinha economizado, vendeu e comprou lá um pacote de rebuçados e levou para o hospital. Chegando lá, uma pessoa também que estava numa situação semelhante, que não queria ver nenhum sacerdote e tudo, e ele chegou perto da pessoa. Quando a pessoa ia abrir a boca para falar alguma asneira, ele pegou lá o rebuçado e pum, na boca da pessoa. E a pessoa até gostou do rebuçado, ficou com a boca ocupada. Enquanto estava comendo o rebuçado, ele falava alguma coisa, tentou tocar o coração da pessoa. Acabava o rebuçado, ele pum, metia outro. E entre um rebuçado e outro, a pessoa acabou abrindo o coração e recebendo os sacramentos. Que benção! São as coisas pitorescas das vidas dos santos que têm o coração semelhante ao de Cristo, que não quer que ninguém se perca. Queremos então louvar o Senhor pela sua misericórdia, que se expressa de modo especial na vida de tantos santos, e louvamos também hoje com esta canção. Como posso não buscar, Senhor? Eu nada sou sem ti. O que fazer sem teu amor? Como recusar tua mão, ó meu Senhor? Nasci pra te louvar, nasci pra te amar. Espírito
bendizer teu nome, me abandonar com o coração prostrado em ti, Senhor. Quero adorar, quero exaltar e bendizer teu nome, tua presença me santifica. Quero abandonar-me em tuas mãos, Despojar-me de certezas, de minhas seguranças, despojar-me de mim mesmo. minha confiança és tu, Senhor, minha rocha e esperança, és a única certeza de minha alma. Nasci pra te louvar, eu nasci pra te amar, em espírito e verdade, Quero adorar. Encontro com a Misericórdia. Este é o programa Encontro com a Misericórdia, nessa continuação deste descortinar as riquezas da nossa Igreja Católica. Sou eu, Padre Marcelo, estou a compartilhar esta realidade que eu fui a descobrir lá no ano 2000, lá em Roma, quando estávamos no decorrer do jubileu do ano 2000. Eu já era padre na época. Eu mesmo desconhecia, não sei se por culpa minha ou não, mas desconhecia algumas das riquezas que a igreja tinha nesse campo das indulgências. Quando eu peguei aquele manual de Paulo VI, comecei a ler, fiquei realmente impressionado com os tesouros da igreja, aquilo que a igreja tem para nós e a maioria dos católicos não conhece, não sabe. Aquilo que Jesus diz aqui a Santa Faustina: tira do tesouro da minha igreja todas as indulgências e oferece-as por elas. Oferecer pelas almas. Você tirar do tesouro da igreja e oferecer pelas almas. Se soubesses o seu tormento, continuamente oferecias por elas a esmola espiritual e pagarias suas dívidas à minha justiça. E claro, bem-aventurados os misericordiosos, porque vão alcançar misericórdia. E veja, um dos tesouros que eu fui descortinando nesse ano 2000 e que me marcaram, eu gostaria de compartilhar agora, por exemplo, em outras concessões que ela nos oferece, que a igreja nos oferece. Por exemplo, o rosário, né? Quando o terço ou o rosário é rezado sem nenhuma interrupção, rezado inteirinho, assim, com devoção, num oratório, ou numa casa, ou em família, ou diante do Santíssimo Sacramento. E tem aquelas 4 condições, que é a confissão, a Eucaristia, a comunhão e a oração pelo Papa. E depois, claro, a obra, que no caso é isso. Tem essa indulgência plenária. Por exemplo, a Via Sacra, rezada diante das estações da Via Sacra, também indulgência plenária. A oração mental, como nós já falamos, que é o cristão que no meio das suas ocupações eleva sua mente ao Senhor, tem indulgência parcial. Quem escuta, o cristão que atenta e devotamente escuta uma pregação e quer escutar a palavra de Deus, escutar a pregação da palavra, ali, durante aquela, escutando atentamente a pregação, indulgência parcial, cresce em graça. Também a primeira comunhão, como nós já dissemos, indulgência plenária, para quem também se prepara ali com o sacramento da reconciliação e participa da primeira comunhão das crianças. A comunhão espiritual, ou seja, dizer a Jesus que gostaria de comungar naquele momento, mas não pode, indulgência parcial. Quem faz exercícios espirituais por mais de 3 dias, quem faz um retiro de mais de 3 dias, também indulgência plenária. Quem dá catequese, catequistas, vocês, cada vez que vocês dão a catequese, vocês recebem uma indulgência parcial, vocês crescem na graça de Deus, podem oferecer pelos falecidos, inclusive. Então as catequistas recebem indulgência. Também quem visita o cemitério ali para rezar pelos falecidos,
e indulgência parcial. Quem usa objetos de piedade, assim, usa junto do corpo algum crucifixo bento, ou então algum escapulário do Nossa Senhora do Carmo, uma medalha benta, tem indulgência parcial. Quem faz o sinal da cruz com piedade, com amor, tem indulgência parcial. Quem visita uma igreja paroquial no dia do seu padroeiro tem indulgência plenária. Quem visita, ele, claro, confessando, comungando, rezando pelo Papa, indulgência plenária. E algumas orações que a igreja nos oferece, por exemplo, Santo Anjo do Senhor, ou Rainha do Céu, indulgência parcial. A oração Alma de Cristo, indulgência parcial. Ao Creio, também indulgência parcial. O Salmo 130 e o Salmo 50. Em algumas Bíblias é o Salmo 129 e o Salmo 50. Em outras é o Salmo 130 e o Salmo 51, porque depende aí da tradução da Bíblia. São salmos penitenciais, também indulgência parcial. O Magnificat, que é o Cântico de Maria, indulgência parcial. Qualquer ladainha dos santos, são obras que têm esta graça, sabe? E por isso vemos, e a outra coisa também importantíssima, todo fiel que durante a vida pediu a graça de ter uma indulgência plenária na hora da morte, ele pode assim tê-la, se tiver essa intenção. Se durante a vida, de vez em quando, você pedir a Deus: Senhor, eu quero ter aquela indulgência plenária no momento da minha partida deste mundo. Se você reiterar esse desejo diante de Deus várias vezes e no final da vida manifestar isso a Deus, ou ao sacerdote que te atende, ou se não tem oportunidade de ter algum sacerdote que te atenda, que você mesmo faça essa intenção diante do Senhor várias vezes durante a vida e naquele momento da morte, indulgência plenária. Vemos que a igreja está aí nos seguindo, a misericórdia de Deus nos persegue. Muitas coisas disso nós não sabemos. Se queres aprofundar isso que eu falei hoje, falar: padre, isso aí eu não entendi muito bem, isso aí está um pouco mal explicado para mim, essa coisa de indulgência parcial, indulgência plenária, isso aí está um pouco confuso, eu queria saber com mais profundidade, ler alguma coisa, temos do professor Felipe Aquino o que são as indulgências. Está à disposição na livraria Canção Nova. É um livro que tem ali mais ou menos suas 70 páginas, um pouco menos talvez, mas assim, é pequenininho, é uma dimensão pequena, mas que aprofunda na doutrina da igreja, aprofunda na tradição. É isso que nós dissemos hoje. Que bom ser católico, que bom fazer parte desta igreja que tem os seus tesouros até que nós não conhecemos. Então vamos clamar essa divina misericórdia sobre nós, sobre as nossas famílias. Misericórdia divina, manancial de toda vida e felicidade, eu confio em vós. Misericórdia divina, acima de todos os céus, eu confio em vós. Misericórdia divina, fonte de milagres e prodígios, eu confio em vós. Misericórdia divina, que abraçais o universo inteiro, eu confio em vós. Misericórdia divina, que desceis ao mundo na pessoa do Verbo encarnado, eu confio em vós. Misericórdia divina, que gera esperança onde já se perdeu toda a esperança, eu confio em vós. Abençoe o Deus Todo-Poderoso e Misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até o próximo programa, Encontro com a Misericórdia, se Deus quiser. Toda língua há de proclamar o nome único que salva. Todo joelho há de
Jogo